Bom, e ainda falando sobre o caso do professor de karatê do município de Sara, sobre as acusações que surgiram nas últimas horas, hoje nós viemos para conversar com a defesa do professor. Nós estamos aqui no escritório responsável pela defesa dele, vou conversar aqui com o advogado Jackson para passar as informações, né? Ontem a gente conversou com um professor lá no município de Sara, um professor que trabalhou com o professor acusado, a gente passou as primeiras informações e como nós sempre ouvimos todos os lados, hoje nós viemos aqui ouvir a defesa. Agradeço por conversar conosco, né? Então, o que pode ser falado a respeito dessas acusações que foram feitas, acusações de alunas, o que a defesa tem a dizer sobre isso? Bom dia, Manuela. Então, tem sido ventilado aí, né, acusações bastante graves, e a gente queria, num primeiro momento, né, agradecer a oportunidade de trazer algumas informações. Obviamente que a gente não pode adentrar muito, né, no mérito, né, da questão que está envolvida. São questões bastante sérias, com consequências extremamente importantes para a vida das pessoas, né, para a cidade, uma cidade pequena, enfim, para a carreira. Mas ontem a gente tomou contato com o processo, né, e a gente foi até a delegacia. Já a partir do momento em que se tomou conhecimento da acusação, né, nós nos colocamos ele nos procurou e nós nos colocamos inteiramente à disposição do delegado de Sara, né, para esclarecer tudo e contribuir com a investigação. É inteiramente do interesse dele contribuir com o esclarecimento dos fatos. A gente emitiu uma nota ontem, né, nós esperamos que sempre sejam procurados os advogados dele, e ele não fale, né, sem a presença dos advogados. Então, a gente tem trabalhado e a gente tomou contato com o procedimento ontem, e a gente gostaria de, eu acho que o principal esclarecimento a se fazer aqui é que se está colocando como acusações. Na verdade, não são acusações, é uma única acusação, né? Está em fase extremamente inicial, não existe absolutamente nada de depoimento, nada de elemento probatório ainda, ou seja, o procedimento recém foi aberto, não gerou sequer ainda um inquérito policial e já se está fazendo, portanto, um verdadeiro processo de julgamento sumário e antecipado, que é extremamente perigoso, né? E, na verdade, podendo, inclusive, incorrer em crime com isso, né? Divulgando a foto de uma pessoa, atribuindo a ela um crime extremamente grave, né? E que afeta a vida da pessoa da noite para o dia. Simplesmente tu implode a vida de uma pessoa da noite para o dia. Então, nós estamos dando a ele toda a orientação, né? Assim que formos intimados, se estará prestando depoimento, as informações, né? Enfim, indicando todas as pessoas que podem ajudar no esclarecimento dos fatos, né? Enfim, o que a gente quer deixar claro aqui é que não existe o fato narrado como foi narrado, né? E o inquérito policial, não tenho dúvida nenhuma que vai esclarecer isso e vai restabelecer a vida do investigado, que a gente quer a todo custo manter a sua identidade preservada. Em relação à declaração dessas alunas, o professor tinha esse contato, tinha um contato de amizade com essas alunas que, na verdade, o que acabou repercutindo bastante foram os relatos em redes sociais. Inicialmente, uma adolescente fez o relato, né, contou a sua versão, logo depois uma outra adolescente também. O que dá para falar a respeito disso, do contato do professor com as alunas, se realmente aconteceu essa carona, conforme ela disse, que foi até a casa dele? Como é que fica essa situação, né, de acordo com a defesa? Então, agora, se houve o fato ou não, carona, como é que ocorreu, isso a gente vai verificar agora no andamento da investigação e, eventual, se for o caso, de se verificar alguma ilegalidade, alguma irregularidade no eventual processo criminal. Do ponto de vista comportamental, sim, né? A questão das artes marciais e toda vamos dizer assim, uma ética de comportamento. Então, existe toda uma relação de proximidade, né? Meio que uma relação de paternalismo, né? De cuidado, né? Ou seja, se tinha muitos alunos e alunas carentes, então, sim, havia uma relação de proximidade, havia uma relação ali, né, de orientação, como é próprio da atividade de professor e, especialmente, talvez, se possa dizer, da docência, né? Do ensino
ali de artes marciais. Então, existia essa relação com todos os seus alunos, uma relação de orientação para tentar demonstrar um caminho correto e etc. Né? Então, eu acho que passa um pouco por isso. E aí agora, o que ocorreu de maneira bem específica numa relação ou noutra, aí a gente vai verificar isso no decorrer da investigação. Ultimamente, antes dessas declarações virem à tona, o professor estava trabalhando em algum local? Como é que estavam as atividades dele? Exercendo atividade profissional normal, exercendo as atividades, né, como exerce, como profissional, como atleta, né, há mais de uma década, talvez quase 2 décadas. Né, enfim, então, um profissional registrado nos órgãos competentes, um profissional ligado à confederação, né, que teve a sua vida completamente alterada de um dia para o outro, né, numa alegação que tem um parágrafo, né, e que agora se viu, né, de maneira bastante rápida desligado, né, afastado provisoriamente da confederação, afastado provisoriamente de torneios nos quais já estava inscrito, etc. Né, ou seja, então já teve a sua vida bastante afetada por algo que, inclusive, pode logo ali sequer não dar em nada ou não representar nada. Né? Então, é sempre muito importante o cuidado, né, no revelar acusações, o cuidado, né, com informações falsas, o cuidado com informações e alegações ainda não demonstradas e não comprovadas, né, e por isso, então, a gente achou importante dar essa declaração hoje, no sentido de demonstrar que ele está à disposição de prestar os esclarecimentos devidos e que nós, então, vamos dar toda a orientação possível e a defesa vai acompanhar durante todo o procedimento. Então tá certo, muito obrigada. Advogado Jackson conversando com a gente, ele que faz parte do escritório responsável pela defesa do professor de karatê, então, que teve essas acusações nas últimas horas, e a gente vai seguir acompanhando esse caso aqui no programa.